Olá pessoal, sou Lemuel Ponce, professor de matemática, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns erros muito frequentes entre os alunos de matemática. Eu separei aqui alguns, são ao todo 7 erros, e eu coloquei que os alunos normalmente cometem esses erros, mas não são necessariamente alunos, tem professor também. Tem professor também que comete esses erros aqui. Beleza? Primeiro erro é completar a frase, ou não completar a frase. Esse erro aqui tem, vamos dizer assim, todo dia, toda hora, e não só para matemática, mas provavelmente para outras coisas também, mas com foco aqui em álgebra, né? Foco em matemática. Pensa só o seguinte, se você não completa a frase em algumas situações, você pode acabar fazendo algumas afirmações que não condizem com a verdade, principalmente definição, propriedades e as consequências disso. Uma das coisas, vou dar um exemplo aqui. Ontem eu recebi uma mensagem de uma certa aluna e ela disse o seguinte: vi um vídeo e lá tinha um professor falando sobre uma certa afirmação dentro das afirmações lá de funções quadráticas, da fórmula de Bhaskara, e existem algumas afirmações a respeito do uso da fórmula de Bhaskara. Eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara sempre, independente de qual seja a minha equação de segundo grau? Você pode utilizar. Você tem ela como uma das suas formas de utilizar, de resolver a equação e encontrar as raízes do problema. Só que, se você tem outra estratégia que seja menor, utilize. O que eu não posso falar, e ninguém pode afirmar, é que se por acaso, o que foi afirmado naquele vídeo, o que foi afirmado é o seguinte: se eu não tenho uma equação completa, se a expressão quadrática não está completa, não tem valores de A, ou, aliás, não tem valores de B, ou não tem valores de C, não utiliza a fórmula de Bhaskara. E isso não é uma verdade. Pode até ser que você possa utilizar outra estratégia, pode ser que você consiga utilizar outro meio de resolver e encontrar os zeros da equação. Mas dizer que não possa utilizar a fórmula de Bhaskara, aí é perigoso. Mas esse assunto de equações de segundo grau já é um assunto um pouco mais à frente. Normalmente se vê esse assunto lá pelo 9º ano do ensino fundamental 2. Os problemas são esses tipos de afirmações lá nas séries iniciais, porque isso gera consequências que vão crescendo como uma bola de neve, que cresce, 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 e no final das contas o aluno chega lá no ensino médio com algumas deficiências por conta de algumas afirmações de anos anteriores que fizeram dele uma construção de um conhecimento que matematicamente está incorreto. E aí, a partir do momento em que ele começa a ver para onde necessariamente vão essas afirmações, ele tem que desconstruir todo um conhecimento baseado numa afirmação falsa, baseada numa afirmação que foi feita lá e que não necessariamente tem total inverdade, mas algumas coisas foram encobertas. Por exemplo, em algumas séries iniciais, alguns professores costumam dizer lá que 0 dividido por alguma coisa não tem resposta, ou 0 dividido para 0 não tem resposta. Na verdade tem resposta, só não é uma só, o que faz você afirmar que são 0 dividido para 0 é indeterminado, mas que tem resposta tem, o que você não tem é como apontar uma só, porque são infinitas, né? Por exemplo, você não pode fazer 5 menos 10, porque você não tem como tirar 10 de 5. São coisas mais ou menos desse tipo, parece simples, mas quando uma criança faz um certo conhecimento, constrói o conhecimento em volta desse tipo de afirmações, é perigoso depois, para ela, tentar colocar outro conhecimento e aí ela cria confusão com as informações. Falar, por exemplo, de 5 menos 10 não tem resposta, é dizer que não existe resposta em nenhuma circunstância. Só que quando ela chega no 6º ano, o professor de matemática diz para ela que tem resposta. E aí, o que pode ser dito? Qual é a correção para esse tipo de problema, de não completar a frase, né? Ela diz assim, 5 menos 10 não tem resposta aqui, no conjunto dos números naturais, né? Ou, agora vocês não sabem qual que é a resposta para 5 menos 10, mas mais na frente, tal ano, aqui, vocês vão estudar isso, vocês vão saber. Mas ocultar a resposta é perigoso. Você precisa completar essa sua frase para dar a ideia de que existe sim algumas afirmações, existem sim algumas respostas, mas que ainda não é a hora
de estudar. Essa questão de completar a frase, eu estou falando de alguns professores que eles têm esse costume de falar dessa maneira, alguns, né? Não vamos aqui generalizar. Mas para o aluno é muito mais perigoso, porque às vezes o professor completa a frase bem direitinho, ele fala tudo bem explicado, explica todas as coisas na sua ordem natural, como elas devem ser, como elas são. Lá no 7º ano o aluno não conhece o conjunto dos números racionais, mas o professor deixa o caminho pronto para o aluno. Ele sabe que lá no 8º ano ele vai estudar isso, ele sabe que ele vai em algum momento topar com esse assunto lá e não vai ser surpresa para ele, porque o professor já avisou. Mas o próprio aluno, diante do que ele escuta do professor, ele precisa sempre pensar, quando ele vai formular as frases dele, quando ele vai formular as afirmações, sempre pensar: eu preciso confirmar isso, eu preciso confirmar o que eu estou falando, eu preciso ter uma base para o que eu estou falando. Minhas afirmações não podem servir simplesmente para convencer ninguém e eu tentar utilizar uma argumentação totalmente furada para comprovar isso. Eu preciso falar alguma coisa, eu preciso confirmar primeiro para mim que o que eu falei é verdade. Não posso simplesmente sair afirmando uma coisa ou outra sem saber de onde que ela veio, tentando pegar uma informação aqui, juntar as duas e tentar formular uma ideia própria sem ter nenhuma base para isso. As afirmações são importantes. A partir do momento em que eu começo a afirmar alguma coisa, ela começa meio que rodear aquilo que eu entendi sobre o assunto. Afirmar, por exemplo, no assunto de funções, só para deixar mais claro aqui o que eu estou querendo dizer com essa ideia de completar a frase sempre. Nunca deixar a frase incompleta. Existem funções que dentro de determinado conjunto, aliás, que definidas em determinado conjunto de partida, elas são injetivas, mas para outros não são injetivas. Ok? Por exemplo, a função modular, se ela for definida dentro do conjunto dos números reais, essa função ela não é injetiva, porque você vai ter dentro do conjunto dos números reais tanto os elementos positivos como os elementos negativos. E pela definição de módulo, você tem aqui, por exemplo, que o módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2. Ou seja, tanto 2 como menos 2 possuem a mesma imagem pela função modular. E isso indica que ela não é injetiva. Mas se você pegar, por exemplo, o conjunto dos números reais, mesmo considerando o zero, o que você vai perceber? Que você não vai ter nenhum problema com relação à injetividade. Porque dentro do conjunto dos números naturais, você não tem os simétricos dos números lá. Você não tem os simétricos de cada elemento. Os naturais não contêm os simétricos. Simétrico, eu digo, é um positivo ou negativo, só para deixar mais claro. Então, dentro do conjunto dos números naturais, você não tem os simétricos. Significa que cada elemento diferente vai ter uma imagem diferente, e essa é uma definição de injetividade. Então, dentro dos naturais, a função modular é injetiva, mas nos reais não é injetiva. Percebe que só trocando o conjunto de partida as afirmações começam a mudar? Então a matemática ela é completa, assim, repleta, né? Cheia de detalhes, totalmente cheia, completa, ali, tudo que você olha para a matemática ali, ela tem uma particularidade. As funções têm uma particularidade, a notação é diferente, uma função é diferente da outra, no quê? Então tem alguns detalhes ali que caracterizam cada coisa. E se eu for tentar fazer uma afirmação no geral, eu preciso tomar muito cuidado, porque não somente para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, ouvindo aquela afirmação, pode ser prejudicial. O segundo erro que eu deixei anotado ali, esse já é um pouco mais pessoal, que os alunos cometem, e aí é mais para o aluno mesmo, isso aqui não envolve o professor não. É não se preocupar com o futuro. Uma preocupação que todo aluno precisa ter, independente se ele está lá no 3º ano do ensino médio, ou se ele está lá no 2º ano, ou se ele está no 1º, se está no 3º ano, aí que tem que se preocupar mesmo, é com o futuro dele. Todo aluno precisa, independente se está lá no médio ou se não está no médio, se estuda é aluno, precisa se preocupar com o futuro, precisa ter uma preocupação com o futuro, com o seu futuro. Você precisa se preocupar com o seu futuro. O que você vai ser?
O que você quer ser, né? Existe uma diferença aí entre o que você quer ser e entre o que você vai ser. O que vai fazer essas duas coisas, né, se interceptarem, serem iguais? É o que você decide fazer agora, é o que você pretende fazer agora, é o que você busca fazer agora. Você precisa se preocupar com o seu futuro. As suas ações, tudo que você tomar de medidas, o que você vai fazer agora, vai interferir no que você vai ser no futuro, no que você será no seu futuro. Vai ser, você é um profissional de sucesso, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser físico, eu vou ser matemático, eu vou ser o quê? O que você pretende fazer, os seus objetivos no futuro, é que vão interferir nas suas ações agora, ou as suas ações agora vão interferir no futuro. Você precisa fazer um planejamento do que você vai fazer agora, das suas atitudes agora, do que você pretende fazer, as suas estratégias para alcançar o seu objetivo. Se o seu objetivo é ser médico, então você vai traçar metas, métricas, para que você consiga alcançar esse seu objetivo na medicina. Se você quer ser engenheiro, você vai procurar estudar o que para ser engenheiro? Vai procurar fazer suas estratégias, estudar todo o conteúdo do ensino médio, não é só matemática, apesar de que matemática é peso para engenheiro, aí você vai estudar matemática e todas as outras, porque passando em todas as disciplinas lá, fazendo a prova do Enem, é que você vai alcançar o seu objetivo de entrar no curso. Mas não é só isso, e o ponto mais forte, quando eu falei aqui sobre esse erro que os alunos cometem, não se preocupar com o futuro, é mais ou menos isso, né? Aquela preocupação assim, o Enem está chegando, o Enem está bem aí, faltam alguns meses, ou tem que fazer inscrição, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Calma, mantenha calma, é a primeira coisa, mantenha sua calma, tenta fazer um modelo de estudo bem direitinho lá, tenta organizar seu modelo de estudo, sua estratégia de estudo, tenta seguir a risca, com disciplina, porque aí não vai precisar ficar nervoso para o Enem. E tenta pensar um pouco mais além do Enem, tenta pensar mais além disso, quando você entrar na universidade, o que você vai fazer para se manter lá, porque uma das coisas bem diferentes, né? Duas coisas bem diferentes aqui, uma delas é você entrar na faculdade, outra coisa é você sair de lá. Passar no Enem não é a coisa mais difícil que tem no ingresso para a universidade. O mais difícil é você se formar. É nisso que você precisa pensar. Você precisa formar a sua base agora. Não é só estudar para passar no Enem. Não é só decorar algumas fórmulas para fazer a prova de matemática no Enem e conseguir acertar as 45 questões de Enem que tem lá. Não é só isso. Não é só acertar as questões de física. Não é acertar as questões de química. Não é só acertar as questões e achar que já vai estar tranquilo na faculdade. Não é assim. Preocupe-se com esse futuro, o seu futuro como profissional. Precisa montar uma base bem estruturada. Se a sua disciplina, por exemplo, envolve matemática, se é engenharia, por exemplo, procura formar sua base muito bem aqui, no ensino médio, fundamental e médio, para que você faça o Enem, consiga passar no Enem, mas quando entrar na faculdade, a sua base está bem sólida para você dar sequência no seu ensino superior, no seu nível superior, no seu curso de faculdade, sem abandonar e sem no meio do período, no meio do curso, acabar aqui entristecendo porque não está dando conta do recado. Preocupe-se com o seu futuro e aí você vai tomar as medidas necessárias para que você alcance os seus objetivos quando for fazer a prova do Enem e depois de passar no Enem, quando entrar na faculdade. Ligado a esse erro que eu acabei de mencionar, tem um terceiro erro, eu deixei apontado ali, sobre só estudar na sala de aula. Esse daqui vai cutucar alguns aí, né? Já cutucar, tem alguns alunos aí que gostam de estudar qualquer disciplina só na sala de aula, né? O caderno recebe algumas visitas quando ele está na escola. E tem alguns que nem sequer na escola abrem o caderno para escrever o assunto da aula, né? Tem alguém se identificando aí? Então, só estudar na sala de aula é um erro gravíssimo. Por quê? Mais interessante, mais importante é que você esteja sempre revisando o conteúdo. Revisa aqui, revisa lá, né? Porque o mais importante é você ter domínio dos conteúdos, né? Domínio daquilo que você precisa para resolver questões,
para resolver as questões de Enem, para o simulado que você tem que fazer no Enem, por exemplo, né? Não é simplesmente pegar o conteúdo e botar na bolsa, está lá no caderno escrito, e só pegar de novo naquele assunto quando for estudar na aula seguinte. Porque você vai precisar do assunto da aula anterior para a próxima aula. É sempre assim. É corrido, o tempo inteiro. Você precisa revisar. Por mais que a didática do professor seja excelente, e o professor escolha tudo bem organizado, planeja a aula muito bem, e acabe que falando oralmente muito bem a sua aula ali, se por acaso você não pega no caderno, quando chega em casa, ou em outra oportunidade, para estudar o que foi feito em sala de aula, muito provavelmente você vai ficar longe do domínio, nunca vai dominar aquilo, e quando você precisar, você vai tentar decorar. Para a prova de final de trimestre, para a prova do Enem, para a prova de concurso. Quando você precisar, o que você vai tentar fazer é decorar. É só. Né? O que eu recomendo, que é bem interessante você fazer, é você escreveu ali, se você turno de manhã, por exemplo, estudou de manhã, aí você escreveu de manhã, de tarde você chega em casa, você almoça tranquilo e calmo, de tarde você tem algumas coisas para fazer, pode dormir, vai assistir alguma coisa, mas você tira pelo menos 1 hora para revisar o assunto que você estudou pela manhã, das disciplinas, não é uma disciplina só, mas das disciplinas que você estudou no turno da manhã. Se por acaso você estuda à tarde, né, faz isso no turno da noite, para que fique sempre na sua memória o assunto que você viu em sala de aula. Ok? Junto disso, com certeza está relacionado às perguntas, né? Quando você estuda o assunto fora de aula, quando você chega em casa e revisa o conteúdo, normalmente surgem algumas dúvidas, surgem algumas perguntas. Algumas delas você pode sanar ali no seu estudo, quando você vai revisando, outras você anota e deixa para perguntar para o professor na próxima aula. E pergunta, tira dúvida. Se você não pergunta nada, se você não estuda nada, se você não procura analisar e resumir o que você estudou em sala de aula, na próxima aula você não vai ter pergunta porque você não tem dúvida, né? O que você teve, na verdade, simplesmente foi nada. Simplesmente nada. O que você vai armazenar? Nada também. Não vai guardar nenhuma informação. A próxima aula vai ser um assunto novo, ou vai ser uma aula de exercícios, você não vai acompanhar porque você não revisou o conteúdo, a outra aula do mesmo jeito, e assim vai só aumentando e vai se tornando um ciclo que uma hora você vai precisar de tudo isso e você vai olhar e já tem coisa demais. Tem muita coisa ali e não vai ter como mais correr atrás, vai ter que pegar lá no começo de novo, passo a passo, para tentar pegar e acompanhar os demais que estão lá na frente e que provavelmente revisaram o assunto. Então, não abandone o seu caderno de estudos, é importante que ele seja organizado, é importante que ele esteja em organização boa para você ler e você entender. Não poupe o seu físico para isso. Esforce-se agora, né? De novo, pensando sobre a ideia do futuro. Se esforce agora para que no futuro seja melhor, a sua base esteja bem mais construída, né? Bem mais sólida. Um outro erro que eu separei aqui, esse aqui é geral e aí que independente se é aluno, se não é aluno, isso aqui é uma coisa que a sociedade como um todo pensa sobre a matemática, né? Achar que a matemática é feita por números, né? Só tem número, né? Quando a gente já conversou em outras oportunidades, a gente sabe que a matemática ela surgiu, né, de problemas que a sociedade enfrentava, e aí ela foi surgindo, aqueles pensamentos, como é que eu vou resolver isso, tal. A matemática veio surgindo daí, né? A álgebra em si veio generalizando muitas afirmações que na aritmética era constante. Então, o problema é achar que a matemática é só isso. Ela não é só isso. Há muito tempo que a matemática deixou de ser só isso. Tem uma crítica muito forte a respeito da tabuada, porque a tabuada ainda traz essa mentalidade, esse pensamento de que a matemática é só continhas, é só vezes, é menos, é subtração, é isso e aquilo. Há muito tempo a matemática deixou de ser isso. Tem isso na matemática? É bom você saber o que está lá na tabuada? É bom? É bom. Mas você não deve achar que a matemática é só aquilo, que ela é só expressão numérica, que ela é multiplicação, 2 vezes 4, 4 vezes 9, essas coisas assim. Matemática ela vai muito além disso.
A matemática hoje está mais concentrada em justificar os resultados que você tem, justificar as afirmações que você faz, ou as afirmações que alguém faz para você. Uma recomendação que eu faço sempre, você que está me acompanhando aí, questione sempre as afirmações que fazem para você. Analisa. Não vai logo de cara, porque foi o professor que disse, eu preciso acreditar. É o professor que está falando, ele é o detentor da lei, ele fala, acabou-se. Não é dessa maneira, não é desse jeito que funciona. Você precisa ouvir a informação, escutar a afirmação e tentar verificar. É verdade isso que ele está falando? Será que pela definição é isso mesmo? O que você não discute são definições. Mas qualquer coisa depois da definição já é constatação. Algumas são triviais, ou seja, é fácil de você digerir. É uma afirmação que logo de cara você percebe, essa afirmação é verdadeira mesmo. Só que tem outras que não. Tem outras afirmações que você tem que pensar mais um pouco. É claro que tem gente que vai olhar e vai achar que uma afirmação um pouco mais elaborada é trivial também. Mas tem gente que não, vai olhar para aquilo ali, não, mas eu não estou achando aquilo ali tão fácil, eu não estou olhando para aquilo ali e dizendo assim, olha, aquela afirmação é verdadeira mesmo. Tem gente que vai demorar mais para enxergar. Mas o importante é, a matemática deixou de ser essas picuinhas de multiplicação, de divisão, espaço de operações, faz tempo. Faz tempo. Amplia sua visão, amplia ela, né? A álgebra é quem vai te dar essa ampliação, essa tua visão de enxergar. É que nem um zoom. A aritmética ela já é grande, então ela está dando foco aqui nas operações, nas propriedades. A álgebra vem e te traz um pouco mais para cá, para você ter uma visão um pouco mais de longe. Você está vendo mais coisas, você tem mais coisas para manusear. Percebe aqui? É isso que você precisa fazer. Tá? Amplia mais a sua visão. Diminui o zoom aqui para ver mais coisas, para ver mais detalhes. Porque a matemática é isso. Ela é mais detalhada, ela tem muito mais detalhes. Tem mais coisa para oferecer do que essas coisinhas de multiplicação, e a calculadora existe para isso. Ela está ali para isso. É porque que eu digo que não precisa decorar a tabuada. A calculadora está aí para isso. Justamente para isso. Ah, eu não posso usar a tabuada do Enem. Beleza. Tem outras formas de fazer essas contas aí, sem utilizar a tabuada, sem utilizar a calculadora, sem utilizar outras coisas? Tem. Só papel, a sua mente, né? Propriedades. Ajuda muito na questão da fazer aquelas contas de cálculo mental. Você fazer a conta mentalmente, só olhando ali, você sabe qual é a resposta. Só pensando, fazendo divisão ali, separando aqui e tal, utilizando propriedades. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Mas não pode limitar a sua mente a números. Você vê, olha lá para uma expressão algébrica, que susto! Né? Você não vai se assustar mais porque você sabe, matemática não é mais limitada por números. Tem expressões algébricas que generalizam isso aqui. Você tem uma afirmação ali na matemática e tal, você tem uma afirmação ali, tem uma expressão algébrica que generaliza isso, estende essa afirmação para qualquer número. Percebe? Mais ou menos, você tentar fazer uma demonstração para um número só, né? E aí você teria que fazer a demonstração. Para te dar um exemplo, você tem a soma de dois números pares. E aí você pega dois números pares quaisquer, dentro do conjunto dos números naturais. Soma esses dois. O resultado que você vai ter é um número positivo ou é um número negativo? O resultado que você vai ter é um número ímpar ou é um número par? Ok? Né? A primeira pergunta é bem simples, porque se você está somando dois números naturais, o resultado, né, de adição é um número natural. Então, o resultado é um número positivo. Né? Agora, a segunda afirmação, você pega dois números pares quaisquer e você adiciona, o que você vai ter? Um número ímpar ou número par? Se você pega dois números quaisquer lá, 7 é ímpar, 10 e 14, dá 24 a soma dos dois. É par? 10 é par, 14 é par, 24 é par. Ah, então a soma de dois números pares é par. Calma aí. Você fez isso para 10 e para 14. Quem te garante que lá longe, lá no rumo do infinito, lá do infinito,
dois números grandões que você não sabe escrever ou que você não conhece, quem sabe essa uma desses dois não seja necessariamente par, não é? Então existe sim uma afirmação, né? E existe sim uma forma de comprovar essa afirmação. Está lá na álgebra. É a álgebra que vai justificar isso para você. Domina ela e pronto. Só que você não vai fazer isso necessariamente com um número. Você está vendo ali, o número 2. Esse é o número 10. Esse é o número 25. Esse é o número 15. Você não está olhando para um número específico. Você está olhando para uma representação, para uma letra, uma variável, que representa todo mundo de uma vez só. Está demonstrando de uma vez só que vale para todo mundo. Essa é a ideia da álgebra que a gente vai tratar aqui. Eu quero que você perceba e analise. A temática não é só número. Um outro erro que eu deixei aqui, que eu apontei, eu destaquei, está um pouco ligado com essa afirmação também que matemática não ser só número, que é não atentar para os detalhes da matemática. Em termos de leitura, talvez esse seja o erro mais comum para aqueles que leem algum problema de matemática e não conseguem discernir o que a questão quer e o que ela está lhe dando de informação. Isso normalmente porque a matemática ela tem notação, tem símbolos que meio que substituem letras, e tem algumas palavras adicionadas da língua portuguesa com um significado um pouco, vamos dizer assim, peculiar, né? Não é normal você ver aquelas palavras lá em sequência em um texto qualquer. Normalmente é utilizado em textos de matemática, e um texto de matemática, vamos dizer, cá entre nós, né? Não é um texto assim tão agradável de ler, né? Não é tão legal para ler, a menos que você já entenda. Então vai ser um texto tranquilo, vai ser agradável. O problema é que existem algumas informações em forma de símbolo, apesar de que as letras já são símbolo, mas para nós a gente já decodifica melhor. Aí você olha para uma seta, né? Você tem um sinalzinho de igualdade aqui e uma ponta no meio, do lado de cá, aqui, como se fosse uma seta, se fosse uma flecha. Aquilo ali significa implica. É um sinal que substitui uma palavra no texto. Você usa o sinal e você encurta um pouco a forma de escrever. Isso é importante demais. Se numa definição aparece lá, é a notação de conjunto, você tem uma letra maiúscula, você tem um igual, você tem um abre-chaves, você tem a representação dos elementos desse conjunto, fechou a chave, pronto. Tem ali um conjunto. É uma informação importantíssima, essa informação desse conjunto. Ele está dizendo para você quem são os elementos daquele conjunto que é representado por aquela letra que apareceu. Só que se você passa o olho por cima daquilo e continua da palavra que você conhece em diante, você perdeu essa informação. Por isso que eu coloquei aqui em destaque esse erro comum de não atentar para os detalhes da matemática. Esse detalhe é importante. Outra coisa que a gente não percebe, aí já não é necessariamente da matemática, mas é da língua portuguesa, tem uma vírgula ali. E a gente atropela a vírgula com pontuação, com ponto de exclamação e tudo. Passa atropelando tudo, chega no final e não entendi. É claro que não vai entender mesmo, não obedeceu um ponto sequer, não leu os símbolos da matemática, passou por cima das palavras, das vírgulas, dos pontos, como se não tivesse nada ali. Não vai entender mesmo. Lamento, não vai entender, né? É importante você pegar lá o texto bonitinho, tem as palavras, faz lá uma leitura básica de reconhecimento, você lê, observa se tem alguma coisa que você desconhece. Tem uma coisa aqui que eu não sei o que significa, esse símbolo aqui. Tem uma palavra aqui que eu não sei o que significa essa palavra, procura no dicionário. Procura esse símbolo lá na internet, procura no livro. Se tem um livro didático, se tem lá esse símbolo, em algum lugar do livro, ele diz para que serve aquele símbolo, o que significa aquele símbolo. Pesquisa, corre atrás, procura, ok? Mas pular por cima disso vai prejudicar a sua leitura e, consequentemente, a compreensão do texto. E, por consequência, uma consequência maior ainda e bem mais evidente é que você não vai entender o assunto, não vai resolver nenhum problema dentro do assunto, porque não entendeu o assunto,
e a frustração vai ser grande, né? O que normalmente as pessoas têm, não conseguem resolver o problema, não conseguem entender o problema, por isso não resolve e acaba se frustrando por causa disso. Mas é porque o erro é mínimo, é uma coisinha mínima que ele não atentou para um detalhe que apareceu lá no texto e não percebeu que aquele erro lá ia se agravar depois de vários estudos. Outro erro aqui que eu separei, importante para mencionar, é não estudar o funcionamento das operações. Isso aqui é fogo, hein? Como é que são as operações? Primeira coisa, não se limitar somente nas 4 operações, aquelas são básicas, mas até elas você precisa compreender como que elas funcionam. Basicamente aqui, você tem a adição normal, todo mundo domina isso, né? Se não domina, corre atrás do domínio. Subtração, multiplicação e divisão. Cada uma delas tem as suas propriedades, aquelas que são válidas e aquelas que não são válidas. Você precisa conhecer todas as afirmações ali sobre as propriedades que valem, as propriedades que não valem. E outra, olha uma observação aqui, tem propriedade que vale para um conjunto tal, mas para esse conjunto aqui não vale. Você precisa ficar atento para isso, de novo no anterior, né? Detalhe, precisa ficar atento a esses detalhes. Aqui funciona, aqui não funciona. E são os mesmos números, as mesmas operações. Ok? Precisa ficar atento nesse negócio aí. Por exemplo, da própria divisão mesmo. Você faz uma divisão de 2 números inteiros, 2 números naturais, para ser mais específico. Faz a divisão de 2 números naturais, você pode ter resposta no conjunto dos números naturais, mas pode não ter resposta lá, né? Então, lá nos naturais você não tem resposta. Pode ser que não tenha. Mas onde você vai encontrar a resposta? Com certeza, lá no conjunto dos números racionais. Se você tem numerador inteiro, denominador inteiro, ou mais específico, numerador natural, denominador natural, diferente de zero, obviamente, então, onde é que você tem resposta? Com certeza, lá no conjunto dos números racionais. Beleza? Então, é importante atentar para isso, tá? Não pensar só nas coisas mais abrangentes, focar mais nas coisas que são mais detalhadas, pensar mais sobre as operações e ir um pouco além dessas 4 operações. Vai lá na potenciação, né? A potenciação é uma operação muito importante quando você começa a estudar, por exemplo, as expressões algébricas, operações com expressões algébricas, lá nos polinômios, né? Que é um exemplo clássico para essas expressões. Tem lá x ao quadrado vezes 5x menos 7x elevado a 8. Como é que você faz isso? Como é que você faz a multiplicação? Potenciação me ajuda. Aquela ideia lá, aquelas propriedades de multiplicação de potências que tem a mesma base, né? Então você precisa estudar a potenciação. Tanto ela como a definição, como as propriedades. O que funciona lá nos naturais? O que funciona lá nos inteiros? Como é que ela funciona lá nos racionais? Como que ela funciona nos irracionais? Como que ela funciona nos reais? E se você conhece os complexos, como é que ela funciona nos complexos? Como é que ela é? Em módulo, como é que ela funciona? Na raiz quadrada, que é a radiciação, né? Outra operação importante, como é que ela funciona lá? Atenta para isso, né? Esse é um ponto fraco seu? Olha para ela, tenta estudar, olha as definições, pesquisa, vai no livro, mas não deixa essa dúvida ser carregada para frente. Não anda por aí com essa dúvida nas costas. Não anda por aí com esse peso. De jeito nenhum. Não anda por aí com dúvida. Principalmente se você está perto de fazer o Enem, ou ano que vem vai fazer o Enem, ou daqui 2 anos vai fazer o Enem, se por acaso está no primeiro ano do ensino médio, ou está se preparando para fazer concurso. Não carrega dúvida. Tenta resolver isso o mais rápido possível. Não parte por exercício com essas dúvidas sobre definições. Beleza? Combinado? Outro erro aqui bem recorrente, né? É só querer estudar matemática aplicável ao cotidiano. Eita, que essa aqui eu vou dizer, viu? Tem matemática que é sistemática? Tem. O pensamento mais sistemático da matemática é com certeza valioso para nós. Por quê?
que trouxe um resultado espetacular. Você que está me acompanhando agora aí no YouTube, só para ter uma ideia, essa possibilidade só é possível por causa do estudo sistemático da matemática. O estudo das matrizes proporciona outras coisas, além de computadores, do computador da internet veio o YouTube, veio o Facebook, veio o Instagram, veio mais um monte de rede social, conectando pessoas do mundo inteiro pela internet, e isso só foi possível por causa de um estudo sistemático da matemática. Foi a matemática que proporcionou isso para você. É a matemática que vai te proporcionar possibilidades de visualizar outras coisas além do que você precisa para o cotidiano. Ela vai te proporcionar tudo que você precisa para o seu dia a dia e muito mais. E muito mais. E outra, para concurso, para Enem, para as provas que você faz na escola, ou em outros cursos técnicos, por exemplo, curso de nível superior, tudo isso são perguntas que não necessariamente respondem às suas perguntas do dia a dia. Você tem perguntas do dia a dia, pode usar matemática para resolver? Pode, matemática financeira, por exemplo. Você resolve coisas do dia a dia, mas você não pode só se atentar para isso. É bom estudar tudo isso, verificar as aplicações no seu dia a dia, é bom, mas se você tem um assunto que você não consegue fazer ligação entre o assunto que você está estudando e o seu dia a dia, não fique assim perturbado com essa ligação. Tem que ter uma ligação. Não precisa. Não precisa. Não procure tentar estudar o assunto só porque ele tem uma aplicação no seu estudo diário, na sua vida particular. Eu não vou usar funções, para que eu vou estudar isso? Não leve por esse lado não. Porque todo ano funções caem no Enem. Todo ano tem questões de Enem, de funções lá no Enem. Então você precisa estudar. Porque o índice de reprovações no Enem por causa de matemática é altíssimo. E a função é um assunto que cai com muita frequência lá. Então, se você não vê funções, e tem, E tem, claro que tem. Se você não estuda funções, porque você olha para o seu dia a dia, a sua vida particular, lá na sua casa, lá no local onde você fica, no apartamento, na rua, na escola, onde você costuma frequentar, você não enxerga funções lá, as funções estão lá, é você que não está vendo. Estude as funções, que você precisa desse assunto para outras coisas, e mesmo você estudando, se dedicando a entender esse assunto, uma hora você vai perceber que naquele lugar onde você não estava vendo que as funções eram aplicações, ali era resultado de aplicações de estudo de funções, você vai começar a ver. E aí, o seu próprio pensamento sobre estudar matemática, somente aquilo que é aplicável lá no seu cotidiano, no seu dia a dia ali, você vai perceber que existem mais aplicações do que você imagina. Tem mais coisas para aplicar do que você pensa. Beleza? Bom, são apenas esses daqui os erros que eu citei, São bem pontuados ali, são muito importantes e é bem importante que você comece a corrigir se você acaba cometendo algum desses aqui. Procure corrigir cada um, É importante que você trabalhe cada um individual, comece fazendo uma autoavaliação. Será que você comete esse erro? Você pensa assim, eu cometo esse erro? Comece a prestar atenção se você não está fazendo isso inconscientemente, Se você não comete esse erro aqui de forma inconsciente. Procura fazer isso, mas procure ficar presente para as suas ações, o que você está fazendo, o seu plano de estudo, analise tudo com detalhe. Não deixe escapar nada não. Vai estudando, vai observando, dá uma observada, estudou aqui, então basta um pouco, dá uma olhada, vê se você não cometeu um desses erros aqui. Tem outros, Claro que tem mais coisas que dá para falar. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você que acompanhou até o final desse vídeo, que assistiu até o final desse vídeo, deu uma atenção para esses erros. Acredito que agora você vai corrigir todos os erros que você está cometendo, Não só aqueles que eu apontei aqui, mas se você perceber que tem outros, você vai corrigir, São 7 erros que eu apontei. Primeiro, não completar a frase. Segundo, não se preocupar com o seu futuro. Terceiro, só estudar na sala de aula, precisa estudar em casa também e em outros lugares também. Aproveita qualquer oportunidade para estudar fora da sala de aula. Achar que a matemática é só números, que é o quarto aqui.
O quinto, não atentar para os detalhes da matemática. O sexto, não estudar o funcionamento das operações. E por último, só querer estudar matemática aplicável ao cotidiano. 7 erros. Corrija os 7. Se você comete os 7, não tem nenhum problema você analisar e tentar corrigir. Ainda dá tempo. Você ficou com dúvida de algum assunto? Tem alguma coisa aqui que você queria, talvez queira que eu fale um pouco melhor? Deixa aí nos comentários que eu faço questão, com muita alegria, de te responder e te ajudar. Está com dificuldade de vencer alguma dessas dificuldades aqui? Algum desses erros aqui que você percebeu que está cometendo, mas está difícil de se livrar dele? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de te ajudar. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Foco na álgebra.